Olá, meu nome é Reinaldo, sou aluno do curso de Engenharia Civil da Unifaciar. Estarei apresentando um pouco das atividades que eu desempenhei para a disciplina de Estágio Supervisionado 2. Desenvolvi atividades em empresas relacionadas ao ramo de geotecnia e fundações, especificamente na Pali, a qual eu sou contratado. Mas é um conjunto de 3 empresas que atuam nessa área de geotecnia. A Pali, ela foi fundada em 85 e ela é responsável pela parte administrativa financeira e a parte de desenvolvimento dos projetos. Já a Escola Engenharia, ela é a pioneira. Ela foi fundada em 1958 e ela é responsável pela execução dos trabalhos. E a JM Artefatos, que é a nossa fábrica de estacas, que realiza esse serviço prático de produção de concreto, confecção das armaduras e concretagem dessas estacas. Nós temos usina própria de concreto, que foi um dos ambientes de trabalho que eu desenvolvi as minhas atividades neste semestre. Então, o local de desenvolvimento das atividades foram o setor de projetos dentro do escritório e também a fábrica de estacas na parte de concreto. A minha supervisora foi a engenheira civil Marcela Giglio Cardoso. A nossa sede administrativa, assim como toda empresa, todos os barracões, barracão de manutenção, a fábrica, está situado em São José dos Pinhais, no bairro Afonso Pena. Aqui uma foto mostrando uma visão geral da nossa fábrica de estacas, o nosso barracão de manutenção de equipamentos também. Um detalhe muito importante para empresas na área de fundações é a experiência, a expertise dos profissionais que estão envolvidos e da empresa como um todo. Então, para efeito de curiosidade, eu trouxe um dado muito bacana, que de 1958, data de fundação da Escola de Engenharia, até 2024, já foram executadas 7.650 obras de fundações, contenções, que totalizam 642 mil estacas e aproximadamente 7.653.000 metros perfurados. Então, isso corresponde à distância do Oiapoque ao Chuí e do Oiapoque até Brasília. Estamos quase chegando em Curitiba novamente. Então, a experiência é um fator muito relevante para essa área de geotecnia. A empresa ela tem reconhecimento de capacitação técnica pela Geocelos também. Os serviços que são executados envolvem vários tipos de estacas. Estacas escavadas, estacas pré-fabricadas, estacas hélice contínua, tirantes ancorados no solo, sondagem de simples reconhecimento à percussão SPT. Agora, entrando na parte do organograma da empresa, basicamente ela é composta por um diretor-presidente, temos a gerência, que a minha supervisora, a engenheira Marcela, é a gerente da empresa, e a divisão por departamentos, departamento financeiro e comercial, recursos humanos e o departamento a qual eu atuo, que é o departamento técnico, que é subdividido em 3 áreas, escritório, obras e fábrica. Como eu comentei, as atividades por mim desempenhadas nesse semestre foram no escritório e na fábrica. As atividades que foram desenvolvidas: desenvolvimento de projetos de fundações em estacas pré-moldadas, controle tecnológico do concreto aplicado nestas estacas, ensaios de rotina para avaliar a qualidade do concreto, exemplo, umidade de areia, ensaio de abatimento, slab teste, moldagem e rompimento de corpos de prova. Estudo de dosagem de concreto para aplicar nas estacas, também foi uma atividade desempenhada, e a coordenação e supervisão da usina de concreto. Aqui o local onde eu desenvolvi as atividades, uma visão geral do escritório e uma visão geral ali da minha mesa, onde eu estava trabalhando no projeto de estacas pré-moldadas.
Aqui já voltando à parte prática dos trabalhos desenvolvidos, aqui a usina de concreto, onde nós temos o silo de cimento destacado. Aqui a parte interna da usina, onde nós temos toda a parte de automatização, computadores, para poder programar os traços e desenvolver os estudos. Aqui o nosso depósito de agregados, brita e areia. Então, para explicar um pouco das atividades que eu desenvolvi na parte de projetos, eu trouxe como se fosse um estudo de caso. Então, foi um projeto desenvolvido para uma edificação térrea, onde a estrutura seria uma estrutura tipo barracão pré-fabricado, onde funcionaria uma futura academia. Então, duas normas foram muito utilizadas para o desenvolvimento deste projeto. A própria norma de fundações, NBR 6122, e também a norma de sondagem, que é NBR 6484. Este terreno, ele é um terreno de baixíssima compacidade, como mostra aqui o laudo de sondagem SPT. Então, nós temos aqui até os 11 metros um SPT 4 golpes, que é um terreno extremamente mole. Do 12º até o 14º metro é 6 golpes, também é um terreno mole. Volta a ser mole, baixíssima compacidade, do 15º até o 18º, e entramos num terreno natural a partir do 19º metro. Então, isso aqui é uma solução típica de estacas pré-moldadas. Poderia ser utilizado estacas hélice contínua? Poderia ser utilizado. Porém, a obra teria que fazer um reforço de saibro, de rachão no piso da obra para conseguir receber o equipamento de hélice, que é muito pesado. Então, nessa obra, nós vamos verificar no próximo slide, que é a planta de locação em cargas, que as cargas dos pilares elas são cargas baixas, cargas de 40 toneladas, 50, 20 toneladas. Então, é muito fácil aplicar a solução de estacas pré-moldadas nesse caso, que fica até uma solução mais econômica do que estacas hélice contínua. Então, aqui a planta de locação e carga dos pilares, com uma tabela de cargas. E aqui como que foi desenvolvido esse projeto. Então, literatura de cabeceira para projetistas de fundações, livro do Alonso. Então, aqui é o método da superposição, onde é muito utilizado no caso onde temos momentos fletores. Nesse projeto em específico, os momentos eles são relativamente baixos, mas mesmo assim há uma conferência para verificar a sobrecarga nas estacas em função destes momentos. Então, esse método da superposição é muito utilizado. A distribuição de estacas em torno do centro do pilar também segue aí recomendações do livro de Alonso em relação aos espaçamentos entre estacas. Tensão de trabalho em estacas. Então, existe uma tabela 6 da NBR 6122, que estabelece algumas tensões de trabalho máximas para definir a capacidade de carga dos elementos. No caso específico deste trabalho, estacas pré-moldadas, nós temos uma tensão de trabalho limitada a 7 MPa. Foi exatamente essa tensão que foi utilizada neste projeto por mim desenvolvido. Basicamente, pega-se a área da estaca, são estacas quadradas, e multiplica por essa tensão de 70 kg por centímetro quadrado ou 7 MPa. Então, por exemplo, para uma estaca de seção 18, eu posso utilizar no máximo 22,68 toneladas de carga. Numa estaca de seção 20, 28 toneladas. Numa estaca de seção 23, 37 toneladas. E numa estaca de seção 25, 43 toneladas. Para definir o comprimento da estaca, é muito utilizado o método semi-empírico de Decour-Quaresma, onde correlaciona-se atrito lateral, carga de ponta, com coeficientes de solo. Então, aqui nós temos as fórmulas básicas desse método, onde para facilitar os trabalhos eu desenvolvi uma planilha
em Excel, onde as células em amarelo são as células que nós preenchemos para chegar no comprimento da estaca, ou seja, realizar a interação solo-estrutura. Então, nesse exemplo que eu trouxe, nós temos uma estaca de seção 20, 0,2 metros, onde, para obter a carga de 28 toneladas, nós temos que cravá-la até atingir os 18 metros. Dá exatamente as 28 toneladas. Então, passa essas camadas de solo de baixíssima compacidade e apoia num terreno de 18 golpes, já é suficiente para essa carga da estaca de 20 por 20 para 28 toneladas. Aqui eu trouxe um estilo de cálculo que pode ser feito usando aí mecânica das estruturas, resistência dos materiais, que é o cálculo manual de reações de apoio. Então, em pilares situados na divisa, nós temos sobrecargas que precisam ser calculadas nas estacas. Então, é possível fazer esse cálculo manualmente, como eu apresentei aqui nesse exemplo, ou por uma ferramenta computacional chamada F-Tool. Então, dependendo do caso, nós fazemos manualmente, e dependendo do caso, nós usamos a ferramenta F-Tool para recalcular as reações de equilíbrio e definir o dimensionamento da capacidade de carga dessas estacas. Aqui um projeto, esse projeto já desenvolvido, utilizando o software AutoCAD. Então, basicamente, representa-se as estacas, numera elas para ter a rastreabilidade nos relatórios de execução e também os comprimentos, né? Esse SP1 seria o furo de sondagem correspondente a essa região. Aqui em destaque, uma região aqui que foi definida nesse projeto, onde foi feito o uso das vigas alavancas. Esse VA seria viga alavanca. E falando de sondagem, nós desenhamos os perfis de sondagem e deixamos esse dado junto ao projeto, que é muito interessante, que facilmente é possível observar o quanto a estaca ela pode ser cravada e quais SPTs ela está atravessando, quais camadas ela está atravessando. Então, esse dado para projeto é um dado muito importante, principalmente para nós, projetistas, que estamos definindo no escritório, mas também para o profissional de campo que estará avalizando esse projeto em loco. Entrando agora na parte prática dos trabalhos que eu desenvolvi, então, na parte de concreto da nossa fábrica, matéria-prima utilizada, cimento CP5 Ari, que é um cimento de alta resistência inicial, areia artificial, que é uma areia que tem baixa, não tem impureza, na verdade, né? Diferente da areia natural, que tem torrões de argila, que pode prejudicar ali a aderência do concreto. Então, nós optamos por utilizar areia artificial. Utilizamos também brita 1, que é uma brita de 19 milímetros, e fibra de polipropileno como adição. Muito importante para combater a retração plástica, que é a retração por secagem nas primeiras horas do concreto quando aplicado. Como o nosso consumo de cimento é bastante elevado, porque nós precisamos ter uma resistência maior que 20 MPa aos 7 dias de idade. Então, nós precisamos combater essa retração pelo consumo de cimento utilizando a fibra de polipropileno. Então, foi uma solução utilizada para esse fim. Aqui, entrando na parte de controle tecnológico do concreto, tem uma foto minha fazendo o rompimento dos corpos de prova e aqui o controle estatístico dos resultados obtidos. Então, resistências máximas obtidas, mínimas, média, desvio padrão. Então, foi uma amostragem de 9/8 até 15/10, onde obteve-se como média um concreto de 21,8 MPa com desvio padrão de 2,9, atendendo à expectativa da empresa. Aqui eu desenvolvi também uma planilha para facilitar o dia a dia de dosagens de concreto. Então, as células em amarelo são as células preenchíveis, teor de argamassa, alfa, H, teor de água, materiais secos, slump, fator aguacimento e massas específicas dos materiais. Então, o nosso consumo de cimento é bastante elevado.
445 kg por metro cúbico. Aqui na parte de ensaios de rotina, ensaios de umidade de areia, muito importante fazer para descontar a água que existe na areia, no traço, para não passar o fator aguacimento e diminuir a resistência do concreto. Aqui estou eu desenvolvendo esse ensaio. Aqui eu realizando a avaliação visual da mistura, coesão e argamassa, ainda com o concreto dentro do misturador. E aqui realizando o ensaio de abatimento do tronco de cone, mais conhecido como slump test, para avalizar esse concreto antes de ele ir para as formas. Aqui um concreto já, um corpo de prova rompido, e aqui um corpo de prova moldados para futuro rompimento. Então, basicamente, esses ensaios de rotina foram realizados por mim durante esse semestre. Outra atividade foi feita na parte de coordenação e supervisão da usina, além do trabalho prático do concreto, também o pós-produção do concreto. Então aqui foi desenvolvido uma espécie de diário de produção para que o operador ele consiga registrar todos os dados pertinentes à produção do dia. E aqui seria o acompanhamento desse concreto já pronto, né? Aqui ele saindo do misturador, enchendo esta caçamba, num total de 1 metro cúbico, cada traço tem 200 litros, 5 traços, 1 metro cúbico. Feito isso, através da ponte rolante, o transporte e o despejo nas formas, e aqui o pessoal fazendo a vibração do concreto por meio de vibrador de imersão. Então eu fazia todo esse acompanhamento técnico, orientando o pessoal quanto à correta aplicação do concreto nas formas, para que seja garantida a qualidade dessa concretagem futura desforma desta estaca já pronta. Aqui as estacas já prontas, já transportadas pela ponte rolante até o nosso pátio de carregamento. 7 dias depois, a estaca já está liberada para ser cravada em obra. Em relação às atividades executadas com a formação acadêmica. Então, além dos projetos de fundação e fundações em específico, nós temos que conhecer outros projetos. Então, além da parte de projeto de fundação, nós aprendemos sobre outras disciplinas. Levantamento plano-altimétrico, aprender a interpretar topografia. Projeto arquitetônico, aprender a ler projetos níveis principalmente. E o projeto estrutural, aprender a ler uma planta estrutural, planta de formas, vigas, blocos, níveis propriamente, arrasamento de estacas, tudo nesses projetos estruturais. Disciplinas que foram envolvidas, né, no processo de aprendizado. Desenho técnico e CAD, técnicas de comunicação para conseguir conversar com os operadores e com os clientes, muito importante. Resistência dos materiais e mecânica das estruturas para saber calcular as reações de apoio, interpretar os projetos estruturais. Topografia para saber corte, aterro, níveis. Geotecnia e mecânica dos solos. Materiais de construção e construção civil, aprendendo na parte prática do concreto, foram disciplinas fundamentais. Estatística, para fazer os dados estatísticos do controle tecnológico do concreto. Fundações e obras de contenção, também muito bacana, muito importante. Comentários finais sobre o estágio desenvolvido nesse semestre e o estágio como um todo para o curso. O estágio ele é muito importante porque ele direciona a carreira do estudante. No meu caso, eu já sou um profissional formado desde 2007, onde eu fiz meu curso técnico. Em 2010 eu me formei tecnólogo em construção civil e fiz algumas pós-graduações e resolvi agora complementar o ciclo de formações na área da construção civil na parte de engenharia. Daí eu tenho mais atribuições técnicas e autonomia para desenvolver meus próprios projetos. Então a minha ideia é ser um consultor independente futuramente, aplicando os conhecimentos por mim adquiridos aí em toda essa trajetória. Mas, independente disso, existem várias áreas que o profissional de engenharia civil pode atuar, como escritório,
laboratório, canteiro de obras, fábrica, empresas de venda de insumos para construção civil e, no meu caso, sendo um consultor independente. Aqui as referências, normas foram utilizadas, livro do Alonso, os softwares AutoCAD F-Tool, o site da empresa, conhecimento todo adquirido nessa vivência profissional e acervos históricos da empresa, fotos da própria empresa e fotos de minha autoria. Muito obrigado